13 curiosidades sobre o corpo humano. Com toda certeza, o corpo humano é uma máquina incrível que possui segredos e informações conhecidos por poucos. E mesmo assim, ele continua sendo desvendado e estudado pela ciência. Dessa forma, confira nesse vídeo 13 curiosidades sobre o corpo humano que você nem deve ter pensado. Certamente você irá se surpreender. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal para que possamos trazer mais curiosidades como essas. Curiosidades sobre o corpo humano. Vamos começar citando algumas curiosidades sobre o corpo humano que são gerais e comuns a todos os homens e mulheres. 13ª. O olho humano é surpreendente. Para abrir a nossa lista, vamos falar sobre aquilo que tudo vê. Você sabia que o olho humano pode distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes? Consegue imaginar esse número? Pois é, nem eu. Isso acontece porque a retina possui 120 milhões de células especializadas na detecção de cores e intensidades de luz, que são os cones e os bastonetes. Dessa forma, o azul, o vermelho e o verde, que são captados pela retina, permitem que o ser humano enxergue uma grande variedade de cores de acordo com a luz. 12º. Vamos falar sobre ossos. O menor osso do corpo humano é o estribo, que fica localizado no ouvido médio. Já o maior osso do corpo humano é o fêmur, localizado na coxa. Ele mede cerca de 50 centímetros, sendo que ele é proporcional ao tamanho da pessoa. O fêmur é tão forte e tão importante para a nossa estrutura que é capaz de aguentar até 30 vezes o seu peso. 11º. Qual é o maior órgão do corpo humano? Você já deve ter ouvido falar que o maior órgão do corpo humano é a pele, mas você sabe exatamente quais são as dimensões? Um adulto carrega aproximadamente 3,6 quilos e 2 metros quadrados de pele, que não serve apenas para proteger nosso corpo, mas também age como um sensor entre o cérebro e o mundo externo. 10º. Qual o comprimento dos vasos sanguíneos? Unindo artérias, veias e capilares, o seu comprimento total é cerca de 100 mil quilômetros. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar que a circunferência da Terra é de 40.075 quilômetros. Sendo assim, se alinharmos os vasos sanguíneos, dariam 2,5 voltas no planeta. Consegue imaginar? 9º. A boca e suas bactérias. Você sabia que existem mais bactérias dentro da sua boca do que pessoas no mundo? Sim, existem cerca de 50 bilhões de bactérias morando aí dentro. Mas calma, não se preocupe com os números. Esses micro-organismos vivem de forma bastante organizada e nem todos fazem mal à saúde. 8º. A velocidade de um espirro. O espirro pode alcançar 150 km por hora. Sim, você entendeu bem, são 150 km espalhando cerca de 40 mil gotículas infecciosas. Além disso, não é possível espirrar de olhos abertos, pois eles se fecham automaticamente para proteger os canais lacrimais e os vasos sanguíneos. 7º. Qual é o comprimento do intestino? Acredite se quiser, o intestino delgado pode chegar a 9 metros de comprimento, e se juntar o intestino grosso, o conjunto pode ultrapassar os 10 metros de comprimento. Sim, tudo isso dentro do seu corpo. 6º. Engolir chiclete é perigoso? Atire a primeira pedra quem nunca ouviu a avó ou a mãe dizer que é perigoso engolir chiclete. Bom, a verdade é que isso é um mito, e engolir chiclete não é perigoso. Elas diziam isso apenas para nos assustar e por ser uma daquelas crenças populares. Nós conseguimos digerir o chiclete, o sistema digestivo absorve o açúcar e outros compostos. No entanto, o látex, que é a base do doce, é eliminado pelo intestino com os outros elementos não aproveitados pelo corpo. Então pode ficar tranquilo, pois o chiclete não vai grudar na parede do seu intestino. 5º. Rir é sinônimo de felicidade. O riso estimula a produção de endorfina, dopamina, serotonina e adrenalina, que reduzem a dor, a pressão sanguínea, diminui os hormônios do estresse, melhora a memorização e ainda evita as rugas. Que tal começar a rir mais? 4º. Adrenalina e os superpoderes. Você sabia que a adrenalina é capaz de dar uma força sobre-humana e por isso que em muitas situações algumas pessoas conseguem levantar objetos muito pesados que em circunstâncias normais não conseguiriam, como um carro, por exemplo. Diferenças entre homens e mulheres. Algumas curiosidades sobre o corpo humano são diferentes entre homens e mulheres. Por isso separamos o nosso top 3 com as principais diferenças. 3º. Mulheres choram mais que os homens. Não é só uma questão de sociedade que impõe ao homem um padrão onde se é errado demonstrar sentimentos. Trata-se também de uma questão hormonal. Com isso, mulheres tendem a chorar mais do que os homens por causa da prolactina. Esse hormônio é associado à produção de leite e ao estímulo das lágrimas. Assim, os homens choram menos por causa da testosterona, que pode inibir a quantidade de lágrimas. 2º, homens possuem maior capacidade matemática. Você sabia que a área do cérebro responsável pela capacidade matemática é maior e amadurece mais cedo nos homens, enquanto as áreas relacionadas às capacidades linguísticas amadurecem até 6 anos antes nos cérebros das mulheres? Será que isso explica a ideia de que as mulheres amadurecem mais rápido do que os homens? Primeiro, homens e mulheres possuem visões diferentes. Por fim, é possível dizer que homens e mulheres enxergam o mundo de maneiras totalmente diferentes, mas não é preciso ser nenhum especialista ou cientista para perceber
perceber isso, não é mesmo? A explicação é a seguinte: homens têm mais células que são responsáveis por acompanhar objetos em movimento, já as mulheres possuem mais células cuja função é analisar cores e texturas. Incrível, não é mesmo? E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa nos comentários qual é a curiosidade que mais te surpreendeu. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos via WhatsApp. Além disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. E até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.